Olá pessoal, hoje vamos falar sobre algumas formas de parceria para a construção da sua obra. Quando se deseja entrar no ramo da construção, vem sempre uma grande dúvida na cabeça dos investidores. Qual o melhor formato de construção para esse empreendimento? Existem inúmeras formas de contratação da construção, sendo algumas delas com maior responsabilidade para o investidor e outras com menor responsabilidade. Dentre estas, as principais formas são contratação direta da mão de obra, empreitada com um mestre de obra, empreitada com uma construtora, contratação de obra por administração, contratação de uma obra via SCP, que é a Sociedade por Cota de Participação, e a contratação de uma obra por um SPE, Sociedade de Propósito Específico. Estas formas citadas anteriormente elas podem ser feitas individualmente ou combinadas. A seguir nós vamos detalhar melhor como é que funciona cada uma dessas alternativas. Vamos explicar agora um pouquinho sobre a forma de contratação direta de mão de obra. Este é o formato onde o investidor ele assume o papel de incorporador e de construtor ao mesmo tempo. Ele deve ter uma equipe técnica própria, ou seja, engenheiro ou um arquiteto. Esses devem emitir um RT ou uma RRT, eles têm que ter registro, claro, no CREA ou no CAL, que são as entidades de classe. E este é o formato que exige maior conhecimento no ramo da construção civil pelo investidor. E ele ainda traz uma carga maior de trabalho e de responsabilidade pelos mesmos. Porque nesse formato, o investidor ele vai ter que realmente virar uma empresa de construção civil. Ele vai contratar todos os profissionais e desenvolver o empreendimento dentro das normas técnicas, entender do processo administrativo, comercial e técnico. Vamos falar um pouquinho agora sobre a forma de contratação empreitada com o mestre de obra. Este é o formato mais usado pelas pequenas empresas, ou seja, alguém que quer construir, primeira coisa que ele pensa, eu vou contratar um mestre de obra no mercado e vou colocar para fazer aquela minha obra. Mas não deve ser bem assim. Esse formato de contratação traz muitos riscos se não for associado a um dos três outros formatos, que é contrato por administração, um SCP ou um SPE. Onde nesses formatos é contratado uma empresa associadamente ao contrato do mestre de obra e essa empresa ela vai ser responsável tecnicamente pelo empreendimento. O grande erro que a maioria dos investidores cometem escolhendo essa modalidade é pensarem que só contratando um mestre de obra e tendo um engenheiro para poder assinar por aquela empresa, mesmo sem esse engenheiro estar acompanhando o dia a dia da obra, ele já vai estar com todos os problemas dele resolvidos. E não está. Ele vai estar incorrendo sobre grandes problemas, porque esse engenheiro não vai acompanhar tecnicamente a obra. Então, como nós falamos anteriormente, é importante, além de se contratar um mestre de obra, ter realmente um engenheiro que acompanhe um engenheiro ou arquiteto que acompanhe o processo de execução da obra, ou que seja feito um contrato por administração, ou um SCP ou então um SPE, que nós vamos falar um pouquinho mais à frente. Outro problema desse formato, quando o profissional engenheiro é contratado só para assinar pela empresa, é que a construtora pode não estar executando exatamente o que foi acordado na RT ou RRT de execução de obra. Vários outros problemas podem acontecer durante esse empreendimento por falta de conhecimentos técnicos do mestre de obra. Porque o mestre de obra, por mais que ele tenha uma experiência prática muito grande de mercado, ele não vai conhecer dos aspectos técnicos que o engenheiro ou o arquiteto vão saber para poder fazer a tradução dos projetos ou dos quesitos técnicos que devem ser seguidos naquela obra. O mestre de obra, normalmente, a formação dele é uma formação muito prática. Então, por falta desse conhecimento teórico, ele não vai saber conduzir de forma correta a obra sozinho. Outro problema que pode acontecer quando uma obra não tem um engenheiro acompanhando aquela obra ou uma empresa de engenharia contratada para aquele serviço é que aquela obra ela não vai ter um controle de qualidade correto. E além disso, a empresa não vai ter um banco de dados de informações como produtividade de equipe, como um controle financeiro de forma correta, como um comparativo entre orçado e realizado. Então todas essas informações são quase que impossíveis de serem obtidas apenas com o mestre de obra. Vamos falar um pouquinho agora sobre empreitada com a construtora. Essa empreitada pode ser basicamente de duas formas. Uma é de forma global, onde material e mão de obra vão estar dentro do contrato da construtora,
e o outro é empreitada só de mão de obra, onde todos os materiais vão ser comprados pela construtora, porém no nome da incorporadora, e o valor final não está incluso no contrato da construtora. Esta modalidade transfere grande parte dos riscos para a construtora, porque a partir do momento que a construtora assinou um contrato com o investidor ou incorporadora, definindo um valor global para executar o empreendimento, essa vai ter que assumir todos os riscos daqueles custos que foram orçados por ela, pela construtora, caberem dentro dos custos reais que vão acontecer no dia a dia ou não. Então, a construtora ela tem que colocar uma folga no valor que ela calcular do custo real dela, mais o lucro, mais os impostos. Lembrando que essa construtora vai ter que emitir uma nota fiscal para a incorporadora de prestação de serviço. Essa emissão de nota fiscal ela pode ser feita do valor total do contrato ou pode existir uma modalidade de faturamento direto. O que é isso? O que é o faturamento direto? É quando a construtora compra os materiais no nome da incorporadora, porém se o contrato foi de empreitada global, esse valor dos materiais ele vai ser abatido no valor do contrato da construtora, porém a construtora não vai precisar emitir a nota dela de serviço do valor global do contrato, porque os valores dos materiais já foram abatidos antes. Então, essa é uma estratégia interessante, utilizar do contrato global, porém com os materiais com faturamento direto. Vamos falar um pouquinho agora sobre obra por administração. Nesta modalidade, o primeiro passo que deve ser feito no acordo entre a construtora e a incorporadora é definir qual vai ser o escopo dessa administração. Porque esse escopo pode ser só um escopo técnico, para cuidar para a construtora que vai estar fazendo a administração, controlar quais são os serviços que estão sendo executados, a qualidade dos serviços, esse é um escopo técnico, ou então pode englobar também a parte administrativa, que é o controle de recursos humanos, suprimentos, compras, contratos, e pode incluir inclusive um escopo muito mais amplo, que é colocando também a parte comercial, de marketing, de vendas, de relacionamentos com bancos, ou seja, de captação de recursos para aquele empreendimento e da finalização do empreendimento como um todo. Então, esse é o primeiro passo que tem que ser definido no contrato por administração. A forma de remuneração de uma construtora num contrato por administração, ele vai depender muito do escopo, que foi o que nós falamos anteriormente. Então, esse valor pago à construtora pela incorporadora ou investidor pela administração do empreendimento, ele normalmente é um percentual do custo do empreendimento. Tem algumas empresas, como é o caso da Bloco Construções, que nós trabalhamos com um percentual em cima do lucro líquido do empreendimento, que é pago só no final do empreendimento, ou seja, o fluxo de caixa do empreendimento como um todo, ele fica muito mais suave para o incorporador, porque ele não vai precisar estar desembolsando esse dinheiro da administração do empreendimento. Porém, existem essas duas modalidades no mercado. Ou um percentual em cima do custo que deve ser pago durante o empreendimento, de acordo com o percentual de execução da obra, ou um percentual em cima do lucro, ou então um mix dessas duas soluções. Para dar para vocês uma ideia de quanto custa uma administração de uma obra, normalmente os percentuais em cima do custo variam entre 8% e 15%. E quando é um percentual em cima do lucro da obra, normalmente varia entre 20% e 50% do lucro líquido do empreendimento. Então, nós aqui na Bloco, nós trabalhamos nos empreendimentos de médio porte, nós trabalhamos aí com uma taxa de 30% em cima do lucro líquido. Vamos falar agora sobre a forma de contratação em SCP. O que é que significa essa sigla? Sociedade por Cotas de Participação. Essa forma de sociedade tem dois tipos de sócio. O primeiro é o sócio ostensivo e o segundo é o sócio participante. O papel do sócio ostensivo é aparecer no mundo jurídico de forma geral, representando a sociedade. Ou seja, na hora de comprar um material, de contratar um funcionário, inclusive na hora de vender as unidades habitacionais, a única pessoa física ou jurídica que vai aparecer no relacionamento no mundo jurídico é o sócio ostensivo, sendo os sócios participantes apenas pessoas que vão, por exemplo, aportar dinheiro no negócio. Eles podem até ajudar na administração da obra, mas eles não vão aparecer nas relações jurídicas dentro da negociação do empreendimento. Qual é a vantagem desse tipo de contratação? Por exemplo, quando você vai assinar um contrato com um banco, com uma caixa, se você tiver vários sócios dentro de uma empresa normal como uma limitada, e qualquer um daqueles sócios tiver com um problema como nome sujo,
o contrato não vai ser aprovado. E se você tiver um SCP, não. Apenas o sócio ostensivo, que é quem executou a obra no mundo jurídico, ou seja, o alvará saiu no nome do sócio ostensivo, os materiais, os imóveis foram vendidos no nome daquele sócio ostensivo, porque o registro de incorporação foi feito no nome dele, então apenas ele vai ser analisado. Então, se os outros sócios tiverem alguma restrição bancária, não vai ter problema. E para que funciona a sociedade de cotas de participação? Ela é aberta um CNPJ, esse CNPJ tem que ser registrado na Receita, e ele vai funcionar apenas para distribuir os resultados entre os sócios. Nós da Block temos feito vários contratos dessa forma, onde os investidores entram como sócio ostensivo no contrato da SCP e nós entramos como sócio participante, e o nosso papel dentro do empreendimento é fazer a gestão de todo o empreendimento. E ao final do empreendimento, quando os lucros são auferidos, nossa parte vem para a empresa, para a Block, de uma forma totalmente legalizada. Isso é distribuído no balanço da SCP e isso aí funciona de forma tranquila. Outro ponto que é interessante ser elencado é que, como qualquer sociedade empresarial limitada, SCP ou SPE, na SCP, quando é feita a distribuição de lucros para os sócios, ou seja, para o sócio ostensivo ou para os sócios participantes, não existe tributação nesse fato, porque a legislação brasileira até então ela não tributa a distribuição de lucros. Então esse é um fator bem interessante. Vamos analisar agora a última modalidade de construção, que é a SPE, ou seja, Sociedade de Propósito Específico. A SPE é uma sociedade normal, com a única diferença dela ser desenvolvida com um propósito específico, ou seja, para executar um determinado empreendimento ou para fazer uma determinada ação, que terminada aquela ação, essa sociedade deve ser extinta. Ela tem uma diferença em relação à SCP, porque todos os sócios vão estar dentro do contrato. Existe um dos sócios, que é o sócio administrador, que é quem vai assinar pela SPE, porém todos os sócios vão participar dentro daquela empresa como se fosse uma limitada convencional. Então, na hora de fazer uma análise de venda do empreendimento no banco, todos os sócios que estão dentro daquela SPE, eles vão ser analisados. Existem várias vantagens de se fazer uma SPE. Uma delas é que todo empreendimento você vai ter um CNPJ que você vai abrir e fechar, e aquele empreendimento ele vai estar configurado só dentro daquele CNPJ. Isso, agregado com o patrimônio de afetação, traz uma segurança jurídica muito grande para o negócio. Onde, por exemplo, em captações de recursos via crowdfunding imobiliário, a regulação da CVM ela diz que o capital que é recolhido durante essa oferta, ele tem que ser depositado numa conta do CNPJ específico, ou seja, numa conta do SPE, não pode nem para a conta da empresa, nem dos sócios da empresa. Então, é bem interessante esse formato de SPE. Então, os colegas construtores que estiverem interessados em captar recursos via crowdfunding imobiliário, como é o caso da Bioinvest, que é uma empresa que está começando aqui no mercado local da Paraíba, é bem interessante que vocês busquem esse formato de sociedade de propósito específico. No próximo vídeo, nós vamos mostrar como decidir qual empreendimento executar com base em várias opções analisadas, ou seja, com base em várias planilhas e vários projetos, como é que a gente vai decidir entre aquelas várias opções, qual obra que nós vamos executar, qual é que nos vai dar um maior retorno, qual é a obra que a gente tem um capital disponível para entrar nela, qual a rentabilidade e qual o tempo de retorno do empreendimento. Então, todos esses aspectos aí nós vamos ver no próximo vídeo do canal. Espero que todos tenham gostado, que curtam, compartilhem esse canal para o máximo possível de pessoas ter essas informações e obrigado, até o próximo vídeo.